Continuando o tema confusão social, que está escrito lá em Samuel, a respeito desse assunto, podemos ver isso lá em Samuel, 1 Samuel, capítulo 14, verso 20, quando diz: na mesma hora, Saul e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha. Encontraram os filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com suas espadas. 1 Samuel, capítulo 14, verso 20. Vamos então meditar e falar alguma coisa, baseado nesse versículo bíblico. Quando diz, parece que o ser humano quer fazer o que quer. E, entretanto, não é assim. Muitos não cuidam da saúde também. Então, às vezes, pedem para ficar isolado dentro de casa, aí a pessoa vai, passeia, acha que aquele período que está justamente para você ficar isolado é um período de lazer. Não é um período de lazer, é um período de prevenção. Pois é, porque se você não cuidar da saúde, a prevenção do vírus, que é a quarentena, o isolamento, o lavar das mãos, que as minhas já estão ficando finas de tanto lavar, e fica de fora, pois ela evita o mal. Se cuidar da saúde, a prevenção do vírus parece que fica de fora quando ela evita o mal. Isso dará a você uma saúde para o corpo e vigor para os ossos, como está escrito lá em Provérbios, capítulo 3, versículos 7 e 8. Bem, Deus não é o culpado, nem o médico, nem o enfermeiro, nem assistente social. Porém, quando acontecem os sinistros, lamento dizer isso, mas a culpa é da pessoa que está com o vírus e da família que não cuidou dessa pessoa direito. Porque quando nós estamos parando para cuidar de alguém, a gente está cuidando dessa pessoa, para essa pessoa levantar, para que a sua autoestima fique lá em cima. Muita gente quer ser imunizado para determinada peste ou doenças, mas para tal, como evitar a doença numa evolução constante? Quero te dizer que não existe uma evolução constante por causa da mudança. Não existe. Existe uma mudança de hábito somente. Uma evolução constante tira o livre-arbítrio. E não se entende por ser humano, tal evolução constante tira o direito de escolha, com ideias confusas, transformando a pessoa num robô. A pessoa vai ouvindo um monte de coisas e não tem o seu próprio pensamento e nem tem como tirar, entendeu? A sua opinião, porque a opinião dos outros já entrou, entendeu? Pelos ouvidos. Entendeu? Já entrou pelos ouvidos, entrando pelos ouvidos. Será que isso é verdade? Será que eu devo fazer isso? Será que não devo fazer isso? Ora, você tem que ter a sua formação de opinião dentro da palavra de Deus. Por quê? Dentro da palavra de Deus, ela subsiste mais de 1000 anos até hoje, porque é uma palavra que ela se renova a cada manhã. E se ela se renova a cada manhã, ela tem um milagre, diferente dos outros livros. Bom, o que é que está no DNA do ser humano? O que está no DNA do ser humano? A sociabilidade. Criou Deus o homem à sua imagem. E a imagem de Deus criou. Homem
e mulher o criou. Está lá em Gênesis capítulo 1, verso 27. Por quê? Porque tendo uma pessoa do sexo oposto conversando, entendeu? Existe a possibilidade de formarem os dois opiniões que, na minha cabeça, a opinião é uma, na cabeça dela, a opinião é outra. Então, vamos juntar as opiniões e vamos formar a nossa opinião. Atualmente, tem pessoas que gostam de fazer comentários em jornais, na televisão, para poder incutir, às vezes, opiniões com terror. Eu nunca vi emissoras de TV dizendo quem foi curado de coronavírus. Parece que foram 900 e pouco lá para o lado da Europa. Entendeu? Por lado do Brasil também. Mas ninguém fala sobre isso, só fala a respeito de quem morreu, de quantos confirmados e tal, porque eu não sei qual é o interesse. Entendeu? Agora, quando existe um certo comunicado, uma certa conversa no jornalismo, é para que a pessoa forme uma opinião. Forme uma opinião ouvindo A e depois ouvir B. Depois que você ouvir A e B, aí você tira a sua opinião, aquela que é certa, de um lado e do outro. Agora, muitos acham, talvez tenha alguém que não concorda, por existir flexibilidade, assim se crê, pois eu não conheço Tiradentes, mas estou sempre no dia de Tiradentes, no feriado, porque estamos homenageando a memória de Tiradentes. Mas eu não o conheço, eu não o vi, mas eu acredito porque ele está na história, história com H, e não na história com E, que eu não acredito muito. Agora, quando as pessoas começam a dizer, poxa, a Terra, aí eu aprendi que a Terra era global, a Terra era redonda, outro diz completamente diferente, que a Terra é plana e tal, quero dizer uma coisa, a Bíblia diz lá em Isaías, capítulo 40, verso 2, que Ele, Deus, é o que está assentado sobre o globo da terra e cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Está lá em Isaías, capítulo 40, verso 2. Há necessidade da pessoa crer que ele existe, porque quando você crê que ele existe, você tem um companheiro, porque é promessa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas quem não habita no esconderijo do Altíssimo não pode descansar na sombra do Onipotente. Todos nós que conhecemos a palavra e as promessas, sabemos que Deus está nos dando guarda, está nos guardando. Por quê? Porque estamos habitando no esconderijo do Altíssimo, não querendo ser mais santo do que ninguém, de jeito nenhum. Nós queremos que a pessoa que está confusa deixe a confusão de lado, porque a Bíblia também diz que o Espírito de Deus não opera na confusão. Ele não é de confusão. Então, quando você começa a fazer as seguintes perguntas, primeiro você perguntou se Deus é culpado, porque Deus é culpado por muitas mortes e tal. Não, Deus não é culpado. Eu já expliquei isso no vídeo anterior. Agora, eu quero uma coisa, que você não esteja sozinho. Se essa peste vai passar, porque você não vai ficar sozinho depois desta palavra. Por quê? Devido à prevenção de cada pessoa, primeiro. Segundo, devido ao cumprimento e o amor que Deus tem por você e pelo resto da humanidade. Terceiro, porque Ele está
assentado no globo da terra, mostrando a sua autoridade. Então ele tem autoridade sobre o meu corpo, autoridade sobre a minha vida e autoridade perante aqueles que não que buscam a Ele, que buscam ao Senhor. Agora, aqueles que não buscam, aqueles que dão ouvidos a A, B e C e tal, acontece a mesma coisa que aconteceu na guerra de Israel contra os filisteus, que houve aquela confusão tremenda, e fico torcendo para acabar essa quarentena, mas continuarei a lavar as mãos como aprendi, porque isso não é hábito que eu aprendi agora, isso é um hábito que eu aprendi desde quando era menor. Por quê? Porque a Bíblia manda que você tem que ter mãos limpas. Os que não fazem tudo isso que eu expliquei nesse vídeo sofre a pena. Que Deus o abençoe e que te tire da solidão. Lembre-se, você não está só.